Bom, vamos retomar nossa discussão sobre determinantes. Na última aula nós falamos sobre tanto a forma de calcular a inversa de uma matriz, tanto por cofatores quanto por Gauss-Jordan, e vimos também como a gente prova de onde que veio a regra da regra de Cramer, né? Porque que a gente pode substituir a coluna de resultado numa das colunas das matrizes de coeficientes para obter o valor de cada uma das variáveis endógenas do modelo. Tá? Bom, e aí, dentro da nossa discussão, nós vimos também a importância do determinante. Tá? A gente viu como que o determinante é um único número que já nos diz muita coisa a respeito de um sistema linear. Tudo bem? Se esse sistema linear, por exemplo, resgatando aqui o que nós já apresentamos, se o determinante de uma matriz for diferente de zero, isso implica em várias coisas, a gente vai ver nas propriedades dos determinantes, que é o quê? Se o determinante é diferente de zero, então as linhas desse sistema linear são LI, independentes. Tá? Se o determinante é diferente de zero, o posto é cheio. Ok? Se o determinante for diferente de zero, existe inverso. Ok? Então, só com esse resultado aqui, a gente já nos diz muita coisa sobre a nossa matriz. Tudo bem? E, naturalmente, isso implica em resolução de problemas complexos com várias variáveis. Certo? Então, por isso que entender direitinho o determinante é importante. Eles já nos dão um resultado muito bacana. Tá bom? Bom, e aí como eu comentei com vocês no início da aula, Deus lá da escola nos é ensinado que o determinante é calculado de uma forma um tanto quanto automática, né? Então, se eu te dou essa matriz aqui, e eu te peço o determinante, você vai fazer 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. Tudo bem? 3 por 3, 4 por 4. Nós vimos que quando for 3 por 3 a gente pode usar a regra de Sarri. E se for 4 por 4 a gente calcula por cofatores e faz o Laplace. Né? Apenas uma linha nos resolve nos dar o determinante. De qualquer forma, por que a gente faz isso? Tá? Por que para calcular o determinante tem que seguir essa operação? Então nós vamos entender o porquê disso. Tá? E a técnica que nos explica isso é justamente a mesma que nós vimos imposto. Tá bom? Então vamos supor aqui um sistema linear genérico, tá? E a partir dele nós vamos fazer o desenvolvimento. Então vamos supor esse sistema aqui, ó. Igual a B1. Igual a B2. Tudo bem? Então aqui é um sistema genérico qualquer. Tá? Ele pode ter, sei lá, pode ser PIB com consumo, pode ser mercados independentes, pode ser qualquer valor, tudo bem? Bom, ok. Sendo isso aqui, então, o nosso sistema, que a gente quer encontrar os valores, como é que a gente aplicaria Gauss-Jordan para resolver isso, né? Nós teríamos que construir a matriz expandida, correto? Então, inclusive nós já exercitamos bastante na aula passada, como que eu pego um sistema e coloco ele no formato AXD, né? Da aula passada, da última aula para essa aula aqui, eu acho que vocês já são capazes de estruturar isso daqui. Sendo assim, qual que vai ser então a nossa matriz A expandida?
vai ser isso aqui. Tudo bem? Minha matriz de coeficientes expandida com a minha matriz de resultados. Nós vimos que quando a gente aplica Gauss-Jordan, a partir disso a gente já encontra aqui as variáveis, correto? Muito bem, então vamos fazer o que agora? Fazer o que a gente já aprendeu a fazer de forma constante aqui, quando a gente aplica Gauss-Jordan, né? A gente vai começar o passo a passo. Esse vai virar 1, esse vira 0, esse vira 1 e esse vira 0. Tudo bem? Só que agora eu não tenho número, eu tenho termo genérico. Como é que eu faço para A11 virar um número 1? Eu vou multiplicar pelo inverso dele. Mesma coisa que nós temos feito. Então essa linha toda vai ser multiplicada por 1 sobre A11. A11. Qualquer coisa sobre ela mesma, se você dividir, vai dar 1. Perfeito? Então vamos seguir. Feito isso, nós vamos cair nesse resultado aqui. Ó. E a linha de baixo eu só reescrevo. Próximo passo, A21 tem que virar 0, tá? Aqui tem que ser 1, 0, 0 e 1. Então, como é que A21 vai virar 0? Se eu pegar A21 e subtrair de A21, 0, né? Uma coisa menos ela, eu anulo. Então, a gente vai multiplicar aqui por menos A21 e somar embaixo. Ok? Então, isso implica que nós vamos ter a seguinte relação. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Deixa eu colocar... e aqui, lembre-se, né? Nós multiplicamos a linha de cima, operacionalizamos a de baixo, em cima permanece imutável. Tudo bem? A gente não altera a linha de cima. Então aqui eu posso só reescrever. A12 sobre A11. B1 sobre A11. Então, como é que vai ficar embaixo? Aqui tudo bem. 1, que multiplica menos A21, mais A21, 0. Então, ok. Como é que vai ficar embaixo? Embaixo vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar A12, esse termo aqui que multiplica esse, e depois eu vou somar com esse. Como é que vai ficar o resultado final? Vai ficar isso aqui. Ok? Fica grande desse jeito. Menos A21 que multiplica A12, mais A22. Eu vou cair num problema de soma de frações. Então eu tenho que fazer o MMC. Tudo bem? E embaixo a mesma coisa. Tá? Esse termo todo aqui, que multiplica A21, e vou somar com B2, mesma coisa. Esse que multiplica esse mais esse, você caiu num problema de soma de frações. Então você tem que fazer o MMC também, você vai chegar com uma coisa parecida com isso.
bem? Então aqui nós vamos ter B2 ou até para ficar mais ilustrativo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer passo a passo. Deixa eu colocar esse aqui mais para cá. Vamos fazer a conta passo a passo para ficar mais intuitivo. Então aqui vai ficar A1, aqui mais A2, ok? Vamos fazer passo a passo aqui. Aqui vai ficar B2 menos A21 B1 e aí eu ponho aqui B1 sobre A1. Okay? Então aqui, antes de... vou dar um passo anterior, então vamos fazer passo a passo, tá? Então eu tenho menos A21 que multiplica A12 sobre A11 mais A22, tudo bem? E aí eu vou ter B1 que multiplica menos A21 sobre A11 menos B2, tá? Vou até tirar isso daqui, ó. A gente não fez o MMC ainda. Aqui vai ficar A11. Certo? Então, dá um passo daí para ficar claro para todo mundo. Agora sim, a gente vai chegar naquele resultado. Agora, como eu tenho isso aqui mais isso e isso aqui mais isso, eu tenho uma soma de frações, então eu faço um MMC. Tá? Então aqui a gente vai fazer um MMC para esses dois caras. Se implica? Eu vou ter 1 aí agora sim. Agora sim eu posso dizer isso. Tá? Então fiz a multiplicação aqui, faço o MMC para cada um deles. Tá? Todo mundo dividido pelo mesmo termo. E aí A22 vai multiplicar A1 e B2 vai multiplicar A1. Tudo bem? Bom, então vamos seguir. O que eu falei para vocês? Aqui é 1, aqui é 0. Resolveu. Agora, o que precisa acontecer? Esse termo aqui tem que virar 1, né? Ok? Então a gente continua com a nossa lógica. Se esse aqui tem que virar 1, então a gente vai multiplicar pelo inverso dele. Tudo bem? Então, façamos isso. Então vamos multiplicar isso aqui tudo por
por menos só para deixar do jeito que está aqui, a gente poderia deixar negativo, tá? Mas só para ficar mais didático, vamos preservar o sinal aqui. Matematicamente, geralmente a gente não se tem denominador negativo, mas só para ficar claro aqui para quem eventualmente estiver um pouco perdido. Tá, então a gente só multiplicou pelo inverso. Quando eu faço isso, vai virar 1, né? Então, disso aqui, o que nós temos? Agora nós temos 1. A12 sobre A11. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Aqui vai ser. O que aconteceu aqui? Vamos entender. Tá? Bom, o que a gente sabe? Quando a gente trabalha com quando a gente está trabalhando com Gauss-Jordan para tentar transformar isso aqui numa matriz de identidade, então quando eu multiplico a linha toda. Então, ok, 0 que multiplica qualquer coisa é 0. Esse termo, como está multiplicado pelo inverso, virá 1. Só que agora eu tenho que multiplicar isso aqui tudo, esse termo todo, tem que multiplicar esse aqui. Tá? Ok? Bom, o que vai acontecer? Naturalmente, o que você tem? Eu vou até deixar essa conta para vocês desenvolverem. Então, eu vou ter o quê? Isso aqui tudo multiplicado por A11 e esse A11 que multiplica isso aqui tudo, né? Sendo assim, o que eu posso fazer? Se isso aqui está um produto, se eu cortar aqui e cortar aqui, eu chego lá. Em B2A11, ou seja, esse termo aqui, o numerador e o denominador eu mantenho. Simples assim. Tá, mas isso aqui tudo, multiplica isso aqui. Ok, o que falta agora? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, esse aqui tem que virar 0. Tá? Até uma dica, por isso que eu falo para vocês seguirem sempre esse caminho de fazer 1 e 0 e 0 e 1. Tá? 1 e 0 e depois esse aqui ser 1. Por quê? Como agora esse termo aqui tem que virar 0, como eu tenho o número 1 aqui, para operacionalizar em cima fica muito mais fácil. Tá? Então, como é que eu faço esse termo virar 0? Né? Eu multiplico pelo negativo desse e somo, né? Então aqui eu vou multiplicar por menos A12, A11, e aqui eu somo. Sendo assim, isso vai me dar o quê? 1, 0, 0 e 1.
Aí aqui eu vou ter menos A12 sobre A11. Que multiplica isso aqui tudo, ou seja, tudo bem? Esse que multiplica esse que soma esse. Mais, então isso aqui tudo, mais B1 A1. E embaixo eu repito, né? Pessoal, não se percam aí, hein? É muita letra, mas faz parte do jogo. A21B1 sobre tudo bem? Multipliquei aqui. Aqui eu só permaneci para ficar pedagógico para a gente entender as contas, tá? Eu não resolvi ainda. Então eu multipliquei aqui, estou somando com o de cima. E embaixo eu reescrevo apenas, tudo bem? Certo. Então, como essa coisa ficou um tanto quanto grande, né? Quem olha de fora isso aqui toma até um susto. Vamos então fazer por partes, tá? De qualquer forma, o que a gente já encontrou? Isso aqui já foi feito. Agora a gente precisa só sintetizar esse resultado. Ok? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar para cá, tá? Com o resultado final. Então vamos fazer o seguinte, o resultado final vai vir para cá. A gente vai resolver isso aqui então à parte, tá? Vamos resolver isso nessa parte. Então só esse termo aqui, ó, a gente vai resolvê-lo aqui. Ok? Então, vamos começar a fazer as contas. A gente precisa eliminar, trabalhar esses termos aí. Bom, então fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. E aqui nós só abrimos essa multiplicação. Okay? Então, menos A12 que multiplica em cima e A1 que multiplica embaixo. Sigamos. Então eu tenho aqui A1 ao quadrado. Tenho A1 aqui, tenho A1 aqui, né? Então, já que eu vou ter que somar esses termos e tudo isso aqui está comum a eles, então eu vou pôr esse A1 em evidência. Isso me dá e multiplica menos A12
coloquei o A11 em evidência. Se eu multiplicar aqui, eu volto para lá. Ok? Bom, o que eu faço agora? Geralmente, se a gente estivesse aqui na sala de aula, o pessoal fala, sento e choro. Não, ninguém vai chorar em lugar nenhum. O que a gente faz aqui? Isso aqui, com isso aqui é o quê? Uma soma de frações, né? Então a gente vai fazer de novo um MMC. Então, o que isso implica? Que nós vamos ter 1 sobre A1 que multiplica. Tá? Bom, esse aqui vai ser o nosso denominador geral. Então eu vou colocar ele T mais 1 aqui, ó. Nós vamos ter então A22, A11. Então, esse que divide pelo de baixo multiplica pelo de cima, né? Então, como esse aqui dividido por esse é ele mesmo, aqui em cima a gente só vai repetir. Tá? Quando eu faço isso, eu vou chegar no seguinte resultado. Então, esse que divide isso é ele mesmo, então em cima só copio. Aqui a gente subtende que tem o número 1, não é isso? Quem está enferrujado aí com o MMC, aqui a gente subtende que tem o número 1. Então, ele dividido por 1 ele mesmo multiplica por B1. Então, B1 vai multiplicar isso aqui tudo. Tá? Ou seja, então nós temos isso aqui. Mais B1 que multiplica A22, A11, menos B1 que multiplica A21, que multiplica A12. Tá? Vamos repassar aqui. Então, vou fazer um MMC aqui, o denominador é esse. Tá aqui. Esse que divide por esse dá 1, em cima então eu reescrevo, né? Que eu vou multiplicar por 1. Esse aqui dividido por 1 é ele mesmo, então eu vou ter B1 que multiplica esse termo e esse termo, que é o que eu tenho aqui, ó. Ok? Bom, o que isso, então, a gente fez essa conta toda para aqui, né? Porque agora vamos fazer uma, como diz o nosso curso, vamos analisar. Bom, eu tenho aqui, ó, A21, B1, A12. Positivo, tudo bem? E eu tenho aqui B1, A21, A12, negativo. Então, positivo com negativo, o que eu faço? Morreu. Né? Eles se anulam. Bom, o restante aqui eu consigo fazer alguma coisa? Não, né? Porque aqui eu tenho B1, aqui eu tenho B2. Eu tenho A1 aqui, A1 aqui. Mas aqui eu tenho A2, então esses dois aqui eu não consigo fazer mais nada. Ok? Então, só posso cortá-los. Só que agora, o que aconteceu? Como agora foi reduzido a esses dois termos aqui, tá? Aqui é A1. E isso aqui tudo, eu esqueci de fechar aqui o... O que aconteceu? Isso aqui tudo está multiplicado por 1 sobre A1. O que eu posso fazer agora também? Porque nos termos que sobraram, também me restou o A1 aqui e o A11 aqui. Então eu posso colocar esse A11 em evidência, né? Quando eu faço isso, eu chego nisso aqui, ó. Eu vou ter menos
Vou colocar o positivo primeiro aqui. Fica B1, A22, menos B2, A12. E embaixo eu reescrevo A22, A11, menos A21, A12. Então essa coisa que estava grande, agora ela foi diminuindo, né? Isso aqui dá 1, tudo bem? Coloquei esse A1 em evidência, se eu multiplicar eu volto para cá. Então me sobrou B11, B1A22 menos B2A12 sobre A22, que multiplica A1. Ok? Então aqui eu vou fechar, porque agora esse resultado aqui é o resultado dessa conta aqui. Então vamos só fechar aqui. Tá? Então, agora que a gente encontrou esse resultado, a gente plota ele aqui. Então, essa conta toda, só esse termo, é esse desenvolvimento. Tá? Esse resultado final, a gente volta para cá. E a gente chega nessa matriz aqui, ó. 1, 0, 0 e 1. Eu vou ter B1A22 menos B2A12 sobre A22A11 menos A21 A12. Isso. E embaixo eu vou ter isso aqui. Eu vou ter então B2 A1 menos A2 1 B1 sobre tá? Então, a conta acaba aqui. Vamos analisar agora, tá? Bom, primeira coisa, para alguns às vezes pode soar um pouco estranho, mas perceba o seguinte, tá? Aqui, ó, esse termo aqui é esse resultado aqui, correto? Bom, a gente costuma deixar nossas equações o mais elegante possível, até para ficar mais didático. Então, como aqui eu tenho menos A21A12 e positivo A22A1, eu posso simplesmente reescrever isso dessa forma aqui, ó, com o positivo primeiro. Assim é menos sinais para interpretar, né? Então eu só coloquei o A221 aqui e o menos para cá, tudo bem? Só para vocês não se perderem nas notações. Bom, então vamos interpretar isso daqui. O que aconteceu? Conseguimos aplicar Gauss-Jordan com 0, 0 e 1. O que nós aprendemos também? Quando nós fazemos isso para uma matriz expandida, o que são esse termo que a gente encontra? Os resultados, os valores de x. Vamos perceber o seguinte. Tanto x1, que é esse termo aqui, tá? Quanto x2, ou x e y, tá? Percebam o seguinte. Tanto o x1 quanto o x2 têm o mesmo denominador. A22 que multiplica A11, A21 que multiplica A12, A22 que multiplica A11, A21 que multiplica A12. Olha que interessante. Para a gente enxergar isso aqui, vamos colocar esses termos numa matriz, tá? Então isso aqui é A1, A12, A21, A22. Então, o que está dizendo o denominador tanto de x1 quanto de x2? Que eu tenho que pegar A11 e multiplicar com A22.
Depois eu tenho que subtrair A12 com A21. Então, é por conta desse desenvolvimento que quando eu dou uma matriz para vocês, o determinante é obtido dessa forma. Por isso, quando eu dou lá 1, 2, 3 e 4, você pode fazer isso. 4 vezes 1 menos 2 vezes 3. Por conta disso aqui. É isso aqui que assegura você fazer isso aqui numa matriz. Se eu fosse fazer esse desenvolvimento todo para uma matriz 3×3, chegaríamos na mesma coisa. Nós chegaríamos num ponto em que se eu tivesse 5, 6, 7, 8 e 9, eu poderia fazer então isso aqui de forma cruzada, como a gente viu na regra de Sarri. Então é por isso que o determinante pode ser obtido dessa forma. E por que ele se chama determinante? Porque tanto o x1 quanto o x2 vão depender desse denominador. Se esse denominador for negativo ou positivo, ele vai alterar o valor da fração como um todo. Então, esse denominador aqui é o que determina o valor tanto para x1 quanto para x2. Por isso que ele se chama determinante, porque a depender do quanto for o valor dele vai afetar isso aqui como um todo. E é por isso que a gente pode fazer essa forma como a gente faz comumente, por conta desse resultado. Tá? Tudo bem? Então isso aqui, então é por conta disso que a gente, desde quando vocês estão na escola, vocês calculam dessa forma aqui, por conta desse resultado, tudo bem? Então, vamos só colocar então tudo isso que a gente acabou de conversar, vamos colocar em texto. Então, um texto bem curto aqui, tá? Então, os valores que resolvem o sistema são divididos pelo mesmo fator. Caso esse número seja zero, o sistema não tem solução. Portanto, esse número determina se o sistema de equações lineares tem ou não solução. Ok? Então, exatamente o que nós já conversamos com a apresentação do resultado, né? Se por acaso ele for zero, isso aqui vai zerar tudo.
Se ele for negativo ou positivo, vai influenciar no resultado também, tá? Então é por conta disso que a gente pode afirmar isso aqui, que os valores que resolvem o sistema são divididos pelo mesmo fator. E é ele que determina a resolução da equação, por isso que ele recebe o nome de determinante e por isso que ele é calculado do jeito que ele é calculado. Ok, pessoal? Então, isso é o determinante. Então, vamos entender agora algumas propriedades, tá? Desse valor tão importante que a gente acabou de encontrar, tudo bem? Então, a gente faz isso no próximo quadro. Bom, nós vimos então o porquê que determinante se chama determinante e por que ele se calcula do jeito que a gente calcula agora ad eterno, né? São todas aquelas demonstrações que provam aquilo que nós vamos fazer agora daqui em diante, né? Sempre que se calcula determinante, a gente continua fazendo do mesmo jeito, só que agora a gente sabe o porquê do nome e o porquê da estrutura de cálculo, tá? Aqui a gente vai passar por algumas propriedades que inclusive justificam muito dos resultados que nós chegamos. Apresentam também características inerentes ao determinante, como é que o determinante também já nos ajuda a entender a matriz que nós estamos trabalhando e também responde muita coisa que a gente está discutindo, tá? Então vamos devagar aqui em cada uma delas que é importante, tá? Bom, primeira propriedade. Determinante de A é igual a determinante de A transposto. Aqui é tão simples quanto está se afirmando, tá? Então, supondo que eu tenho essa matriz aqui, 1, 2, menos 3 e 1, e eu faço a transposta dela, tá? Então, linha vira coluna, coluna vira linha. Então, 1 e 2, menos 3 e 1. Se eu calculo o determinante, tanto aqui quanto aqui, eu chego no mesmo valor de determinante. Isso aqui, inclusive, nos ajuda a entender aquela propriedade de cofatores espúrios. Nós provamos o que acontece se você faz a expansão por cofator espúrio, dá zero, tá? E por que você pode fazer a transposta dela para evitar o problema do cofator espúrio sem prejudicar o resultado final. Porque se você pegar uma matriz e utilizar a transposta dela, não tem problema. O determinante continua o mesmo. E por que o determinante continua o mesmo é importante, né? Porque assim todas as propriedades que nós queremos de uma matriz não se altera. Ela continua tendo solução, ela continua sendo simétrica, que a gente já discutiu também, ela continua sendo singular, que a gente vai aprender mais adiante, tá? E o determinante é exatamente o mesmo. Então por isso que quando eu transponho a matriz de cofatores, eu não altero as propriedades dela, tá? Inclusive o determinante continua sendo o mesmo. Tudo bem? Então essa é a primeira propriedade. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Okay? Inclusive, já adiantando, em econometria vocês vão usar muito desse artifício. Tá? Principalmente quando você tiver que trabalhar com matrizes não quadradas. Em que você tenha, por exemplo, uma matriz aqui 3 por 3, só que você precisa multiplicar por um vetor 1 por 3. Aqui não dá conformidade, né? Mas se você usar o transposto do vetor, você consegue. Porque como isso aqui é quadrado, mantém 3 por 3, só que o transposto do vetor é o quê? 3 por 1. Aí você consegue atribuir a multiplicação. Então essa propriedade é muito importante para isso. Você, como determina, o que assegura você transpor uma matriz ou um vetor. E sobre vetores também nós vamos falar mais na próxima aula com mais detalhes. Quando você transpõe um vetor para poder multiplicar a matriz, pela questão da conformidade, você não altera as propriedades dela. O determinante continua sendo o mesmo. Tudo bem? Então, por isso que essa propriedade é importante. 2. Determinante de A é igual a menos determinante de B. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu tenha o determinante, essa matriz A. Tá? 1, 0, menos 2, 0, 1, 3 e menos 1.
E eu construo uma matriz B em que eu faça um swap aqui das linhas. Eu vou fazer uma troca de linhas. Estou trocando essa primeira pela última, tá? Quando isso acontece, eu mexo com o sinal do determinante. Então, quando eu faço uma troca de linhas, necessariamente o determinante vai se tornar o oposto. Tá? Então, se eu calcular o determinante para o E15, é menos 15. Mas como eu fiz uma troca de linhas aqui, eu mexo no sinal do determinante. Tudo bem? Faça em casa esse cálculo, pode ser pelo método de Sarri também, e veja que vai dar exatamente isso, o menos 15 e 15. Lembre-se que eu apresentei para vocês a formulinha do cofator, né? E como que o sinal tem um menos 1 ali elevado a 1 mais j. Justamente para satisfazer essa questão. Quando a gente calcula cofator, e muitas vezes a gente faz uma troca, pode ocorrer troca de linhas eventualmente, o que acontece? Vai afetar o sinal do determinante. Então aquele menos 1, por exemplo, já assegura isso. Eventuais trocas de linhas que possam ocorrer, embora quando a gente faça cofator, a gente não faça troca de linhas, né? Mas quando você faz esse tipo de coisa, você vai mexer no sinal do determinante. Tá? Então, por isso que muita gente utiliza aquele cofator para, se por acaso houver alguma relação ali de troca, o sinal fica garantido. Então, quando você pega uma matriz e troca as linhas, isso mexe no sinal do determinante. Até porque, como nós vimos por definição, essas matrizes são diferentes, né? Uma matriz para ser igual, ela tem que ter exatamente o mesmo elemento igual onde está posicionado. São matrizes diferentes, então. Só que como uma foi simplesmente a troca, a única coisa que vai mudar é o valor do sinal. Ok? 3. Determinante de A igual a 0. Quando que isso ocorre? Em duas situações. Primeira delas, qual que é o posto dessa matriz? 2, né? É uma matriz 3x3, mas eu tenho uma linha nula. Sempre que isso acontece, nós já vimos isso em posto. Por que o posto não é cheio? Se você tiver uma linha nula, o que vai acontecer com o determinante? Vai ser igual a 0. Tá? Então isso aqui é só para reforçar o que nós já vimos em posto. Sempre que você tiver uma dessas linhas nulas, quando você calcular o determinante, necessariamente vai dar 0. Tudo bem? Se você aplicar aqui o Sarri, né? Aqui vai multiplicar por 0, aqui vai multiplicar por 0, aqui vai multiplicar por 0. Tá? Aqui é a mesma coisa, vai multiplicar por 0 e por 0, então vai zerar todo mundo. Então por isso que quando o determinante é igual a 0, o posto não é cheio. Tá? Outra situação que o determinante vai ser igual a 0 é quando você tiver uma coisa que a gente chama de dependência de linhas. Nós já conversamos sobre isso, mas aqui está demonstrado. Se a gente analisar, antes de ir para a conta, se a gente simplesmente olhar para a matriz, o que a gente percebe? Que essa linha aqui, menos 1, 3 e 2, ela é exatamente a metade dessa linha aqui, né? 2, menos 6 e menos 4. Se eu dividir essa linha aqui por 2, eu chego aqui, né? Especificamente, se eu divido ela por menos 2, ela me dá menos 1, 3 e 2 positivo. Então, já salta aos olhos aqui está muito fácil de enxergar, que é uma relação de dependência aqui, uma linha é o dobro da outra. Se eu apurar aqui o determinante, que é exatamente o que eu tenho aqui, vai dar 0. Tá? Então, por isso que quando a matriz não tem o posto cheio e as linhas são LD, linearmente dependentes, e posto não cheio, o determinante vai dar 0, necessariamente. Tudo bem? Então, isso que nós já vimos aprendendo com o posto também é uma das propriedades. Outra propriedade muito interessante também. K que multiplica determinante de A. O que é isso? Se eu pegar essa matriz aqui, ó,
2, 3, menos 1 e 4, e multiplicar só essa linha de baixo por menos 2, o que é importante que você enxergue? Quando a gente está falando de matriz, se eu estou fazendo alguma coisa que afete uma linha inteira, lembre-se que o que eu tenho nessa coluna aqui? Essa aqui é a coluna x1 e essa aqui é a coluna x2. Então, quando eu pego uma linha inteira e faço alguma manipulação, isso afeta todo o sistema. Porque eu estou mexendo justamente nas duas variáveis que afetam o sistema como um todo. Tudo bem? Então, se eu pegar uma linha e simplesmente multiplicar por menos 2, isso já me dá essa nova matriz. 2, 3, 2 e menos 8. Se eu calcular o determinante de cada uma dessas matrizes, eu tenho que esse determinante vai ser 11. E esse, não coincidentemente, menos 22. Que nada mais é do que o 11 multiplicado pelo menos 2 que eu multipliquei aqui. Ó. Tá? Então, quando eu faço qualquer manipulação aqui, por isso que é K, porque é uma constante diferente de zero, isso também vai afetar o determinante dessa nova matriz. Exatamente na mesma dimensão que eu alterei aqui. Tudo bem? Sexta propriedade, se você pegar uma matriz A e multiplicar ela por um escalar K, o determinante que você vai obter daqui é exatamente igual que ao determinante da matriz A com o K elevado a N. O que eu estou querendo dizer com isso aqui tudo? Vamos supor essa matriz aqui, ó, 2 menos 1, 3 e 0. Determinante igual a 3. Agora vamos fazer o seguinte, vamos construir uma nova matriz, onde eu vou pegar A e multiplicar por 3. Então, cada um dos elementos aqui eu multiplico por 3. Tá? Tudo por isso dá 6, menos 3, 9 e 0. Qual que é o determinante dessa nova matriz? 27. Só que, desculpa, só que o que é 27? Não é um múltiplo de 3? E você não multiplicou essa matriz por 3? Então, eu posso dizer que o determinante dessa matriz é exatamente 3 elevado ao quadrado. Ou seja, esse 3 ao quadrado é esse K elevado a N. Tá? Então, a depender do efeito que você gerar aqui nessa construção dessa nova matriz, você alterou o determinante também na mesma ordem. Se eu multiplicasse por 4, mesma coisa, né? Ok? Vamos lá. Então, 7. Determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Muito parecido com a multiplicação, né? Na álgebra. Avaliando aí as matrizes, o que nós vemos é justamente cada um com seu respectivo determinante. Tá? Agora vamos fazer justamente a multiplicação, né? Primeira coisa, a gente já sabe que tem a conformidade aqui, né? 2 por 2. Então a multiplicação pode ocorrer. Então, linha vezes coluna. 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 0, 0. Então esse aqui é o primeiro termo. Essa linha vezes a coluna, então eu chego em cada um dos termos aqui, tá? Então fazendo a multiplicação desses dois, eu chego na matriz AB, 6 menos 2, 4 e 22. Se eu agora apuro o determinante dessa nova matriz aqui, eu cheguei em 14 vezes 10. Que é exatamente a multiplicação desse com esse aqui. Tá? Então, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ok? Propriedade 8 e 9. Tá? Aqui na propriedade 8, ela diz que o determinante da inversa nada mais é do que o inverso da original. Vamos entender isso melhor. Se eu der essa matriz aqui para vocês e eu pergunto, calcule a inversa, vocês já sabem calcular. Né? Constrói o cofator, usa a transposta e acha a inversa. Tá? Ou faz por Gauss-Jordan também, se você preferir. Você vai chegar, então, nessa matriz inversa aqui. Supondo que exista o determinante, né? Se o determinante for diferente de zero, você não calcula. Ok, então encontrou a inversa, agora calcula o determinante dessa matriz aqui
e o determinante dessa. Não coincidentemente, o que você chegou? Que se existe inversa, o determinante dessa matriz inversa que você encontrou é justamente o inverso da original. Tá? Então, se existe o determinante, o inverso é justamente... até uma forma de você checar, né? Se você acertou o cálculo da matriz inversa. Cálculo determinante aqui, se isso aqui não foi estabelecido, você errou na construção da matriz inversa. Determinante é propriedade 9. Tá? Esse aqui é um resultado também bem interessante. Tá? Principalmente quem for prestar concurso ou coisas assim, é um tipo de coisa que te facilita muito conta. Se você tiver uma situação, conforme nós definimos, de uma matriz inferior ou superior, né, triangular superior e inferior, e como é que a gente analisa isso? Eu pego a minha diagonal principal e verifico. Se eu tiver essa situação em que abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal eu tiver só elemento nulo, eu não preciso fazer sarri. O que eu faria para calcular esse determinante? Né? 2, 3, 0 e 1, 0 e 0. Tá? Se eu já identifico isso, eu não preciso fazer o determinante. Fazer o sarri. O determinante vai resultar da multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, se eu fizer aplicando o sarri, nós chegamos a essa conta, né? 2 vezes 1 vezes 13, 3 vezes 4 vezes 0, 7 vezes 0 vezes 0, menos 0 vezes 1 vezes 7, 0 vezes 4 vezes 2, 13 vezes 0 vezes 3. Tá? Então, ao invés de perder tempo fazendo essa conta, se eu já identifiquei que ela é triangular superior ou inferior, é só eu multiplicar os elementos da diagonal principal que eu chego no mesmo valor de determinante. 26 e 26. Ok? Então, não precisa perder tempo construindo sarri ou fazendo Laplace. Né? 10. Aqui não é exatamente uma propriedade, ela é mais uma definição que quando a gente faz uma discussão com um vetor, por exemplo, ou quem fosse aprofundar muito em álgebra matricial, ela é uma propriedade, mas também é uma definição sobre o que é traço de uma matriz. Nada mais é do que você fazer a soma da diagonal principal. Tá? Então, por exemplo, a gente consegue estabelecer relações entre matrizes, por exemplo, quando eu associo o posto com o traço da matriz. Tá? Porque o posto pode ser não cheio, mas o traço ainda pode ser positivo. Tá? Mas o que é o traço de uma matriz? Nada mais é do que você somar os elementos da diagonal principal. Então, o traço dessa matriz é o quê? Menos 1 vezes 2 vezes 4. Menos 1 mais 2 mais 4, que vai dar 5. Tá? Então, essa é uma das propriedades que a gente pode utilizar, tá ok? Então, com isso aqui, a gente fecha a nossa discussão sobre determinantes de uma matriz.